Então, aqui no nosso conteúdo, ó, você pode clicar aqui no conteúdo do curso. Deixa eu carregar. E aí tá aqui, ó. Sistemas digitais. Qualquer coisa você pode estar clicando aqui, que vai estar ampliando, tá? Para você. Então, ele coloca aqui algumas dicas, né? Para você estar navegando aí, né? Como seta para direita, para esquerda, para navegar. Temos aí a quantidade de ler o texto. Então aqui, pessoal, deixa eu dar uma ampliada para vocês, ó. Fica melhor, né? Então nós estamos aí, ó. Seja bem-vindo aí à nossa unidade curricular de sistemas digitais e por meio dela aí você deverá desenvolver capacidades técnicas referentes à montagem, medidas, análise e validação de circuitos digitais, como bem como ampliar capacidades sociais metodológicas de acordo com a capacitação do técnico do mundo do trabalho. Para tanto, é feito o convite para que você explore as principais tecnologias utilizadas aí no projeto e desenvolvimento de circuitos eletrônicos digitais, observando componentes e suas características técnicas e aplicando os recursos existentes em microcontroladores. Aí o professor Alan vai estar passando aí vários microcontroladores, vários fabricantes aí que podemos utilizar na nossa programação. Um dos microcontroladores, já citando para vocês, mais básicos que utilizamos para a programação simples, é o que nós chamamos aí do Arduino Mega e o Arduino Uno, onde nós temos a possibilidade de estar fazendo uma programação bem simples aí, através de um cabo de USB com o seu computador, com o seu personal computer ou com o seu notebook. Você consegue fazer uma programação simples aí, fazer vários acionamentos com entradas digitais, às vezes saídas digitais também. E quando você quer uma coisa mais específica, você pode comprar um kit completo, que ele vem com sensores de temperatura, de movimento, que você pode estar utilizando, ok? Esses microcontroladores são bastante utilizados hoje em dia para o sistema de inovação e tecnologia com robótica avançada, com fabricação de veículos, por exemplo. Aí o professor Alan vai estar passando aí vários exemplos aí de microcontroladores para você. Vamos estar aprendendo sobre a arquitetura dos microcontroladores e circuitos de aplicações lógicas. Vamos estar aprendendo sobre portas lógicas, porta lógica AND, porta lógica OR, porta lógica NOT, XNOR, que podemos utilizar principalmente aí na, em máquinas e equipamentos industriais, ok? Certo? Parte de sistema de eletropneumática, eletrohidráulica, que nós utilizamos aí juntamente com a automação industrial e instrumentação e controle. Então, observe a figura com as tecnologias disponíveis para o desenvolvimento de sistemas digitais que estão mudando a forma das pessoas interagirem com os aparelhos, máquinas e equipamentos. Veja aí o exemplo, ó. Então, nós temos exemplos de soluções disponíveis que podem ser aplicadas no desenvolvimento de sistemas digitais que já está no nosso desenvolvimento do dia a dia. Por exemplo, você já visita aí diversos supermercados que tem um sistema de atendimento digital aí,
onde você pega os produtos e através ali do código de barra desses produtos aí, você tem a possibilidade aí de estar passando esses produtos e estar realizando um pagamento, ok? Em supermercados de grande porte, como Atacadão, os Atacadão da vida aí, Atacarejo, onde tem o sistema de combustível, aí a gente tem um sistema chamado autoatendimento, onde antigamente tinham vários caixas que passava ali o cartão, tal, e verificava ali a quantidade de combustível que você pegou, né? Agora não, às vezes você tem, por exemplo, eu já passei por um atacadão que tem 5 sistemas de atendimento e apenas uma atendente. Aí o resto tudo é autoatendimento. Então você pega, abastece, né? O funcionário abastece o seu veículo. Você pega um cartãozinho, chega lá no autoatendimento, coloca esse cartãozinho e, através de um sistema digital, você faz o pagamento com cartão débito ou crédito. Esse sistema também é utilizado em shopping para estacionamento. Você chega, retira um ticket e quando você vai sair, você retira esse ticket ou cartão, depois coloca numa máquina, vai informar o valor e você pode realizar o pagamento em crédito ou débito, ok? Esses são alguns exemplos aí de sistemas digitais que nós utilizamos hoje em dia. Então, microcontroladores, eu falei para você já, né? Microcontroladores, eles trabalham com unidade aritmética e lógica para fazer diversos cálculos rapidamente, né? Trabalhamos com memórias, memórias de dados, memória de programa. Nós chamamos de memória RAM e memória ROM. Memória RAM, nós falamos que é uma memória de acesso aleatório, onde você pode estar fazendo a programação. Caso tenha uma perda de energia, talvez tenha a possibilidade aí de estar perdendo toda a programação. E nós temos também a memória RAM. Memória RAM, você imagina que quando você liga seu computador, vai fazer toda a inicialização, certo? Verificando todos os periféricos da máquina. Por exemplo, verificando o mouse, verificando o monitor, verificando aí a parte de processamento e tudo mais. Então ele faz toda uma varredura de inicialização. Todo microcontrolador trabalha assim. Quando você vai trabalhar com o CLP ou PLC, também é da mesma forma. Você vai ligar ele, ele faz um sistema de inicialização que vem com essa memória que nós chamamos de memória de fábrica. Ele faz toda uma verificação, ok? Quando você trabalha com inversor de frequência, da mesma forma. Quando você ligar ele, ele faz todo um processo de inicialização do sistema, verificando todos os periféricos que estão disponíveis na máquina. E aí nós temos o que nós chamamos no microcontrolador de dispositivo de entrada e dispositivo de saída, onde nós falamos que a entrada pode ser digital, analógica, a saída é digital, analógica. Lembrando que digital é o que nós trabalhamos com 1 e 0. 1 seria o nível alto, que é ligado, e o 0 seria nível baixo, que é desligado. E o sistema analógico é o que temos uma variação de 0 a 100%. Como exemplo, o professor Alan pode citar aí o controle de velocidade do seu ventilador. No seu ventilador, você pode ter aí um potenciômetro que varia a resistência, que vai fazer uma variação da corrente elétrica. Na área industrial, com automação industrial e instrumentação e controle, utilizamos aí o potenciômetro também para o controle de velocidade no inversor de frequência no controle remoto. Então aqui tem mais exemplos aqui dos microcontroladores, né? Então aqui é um sinal analógico, tá vendo aqui a diferença aqui? E o sinal digital, tá vendo aqui?
Sinal digital, nós temos nível baixo, nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo, nível alto. Seria 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso aqui é uma linguagem que nós chamamos aí de sistema digital aí, que trabalhamos com computadores também, ok? E aí, circuitos eletrônicos, sistemas digitais, onde nós temos várias pinagens, a professora ela vai estar demonstrando para vocês hoje também. Nós temos aí, ó, uma pequena simulação, né? Esse é um pulso digital, tá vendo? Olha lá, 5, 0, 5 volts, 0. Fazendo outra animação aqui para vocês aqui. Aí, nós temos aí, ó, então nós temos as interfaces de dispositivos de entrada e saída, onde trabalhamos aí com um sistema de controle de acesso, por exemplo, ok? Vamos dar um exemplo simples aí para vocês aí que nós trabalhamos hoje com IoT, que nós chamamos de internet das coisas, onde você pode interligar sensores, fechaduras magnéticas, alarmes, sensores com fio, sem fio, magnético, infravermelho, discadora, sistema de ar-condicionado, ventiladores com controle remoto e assim sucessivamente. Então, por exemplo, hoje em dia, infelizmente, com o avanço da tecnologia, algumas profissões estão sendo extintas. Temos uma profissão aí chamada aí de porteiro, né? Então, essa profissão de porteiro está sendo aí extinta pelo mercado por causa do seguinte: hoje em dia, vários prédios aí, edifícios aí, estão trabalhando do seguinte modo. Faz o seguinte. Tá vendo aí esse desenho que o professor Alan está demonstrando aí para vocês aí? Então, nesse exemplo aí que o professor Alan está demonstrando para vocês aí, ó, na tela, nós temos o que nós chamamos de controle de acesso. A gente chama de portaria remota. Eu trabalho com instalação também de alarme, com portaria remota, com sistema de fechadura, alarme. Então, imagina que nós fazemos o seguinte: o porteiro, quando trabalha com os porteiros, tem que, ele, como eles trabalham 12 por 36, nós temos praticamente que trabalhar aí com 5 a 6 porteiros, que tem o sistema de folga, né? Então, o que que faz? Aí, infelizmente, é desligado aí alguns porteiros e fica um porteiro. Esse porteiro não é chamado de mais de porteiro, ele é chamado de zelador. Por quê? Porque agora o horário dele vai ser das 8 horas, por exemplo, até 6 horas, 5 horas, e ele tá ali só para zelar ali do condomínio, ok? Certo? Aí o que que faz? Faz o seguinte. Na entrada a gente coloca, ó, geralmente é umas portas de vidro, tá? Um vidro reforçado, tal. E a gente coloca com a fechadura magnética que nós chamamos, tá? E aí na entrada você vai ver que a gente vai colocar um sistema para digitar os números, ok? E também nesse sistema aí a gente coloca uma biometria, ou seja, ou você vai digitar a senha que foi determinada para você, por exemplo, uma senha e o número do seu apartamento.
Ou você vai colocar digital, principalmente aí seu polegar, ok? E aí, é lógico que a gente pega, pode ser qualquer digital, mas geralmente a gente deixa o polegar, fica mais fácil. Ou vai fazer a verificação da digital. Agora, como tem pessoas que já têm uma certa idade, que têm um certo problema de trabalhar com tecnologia, a gente deixa disponível também um chip, que é tipo um chaveirinho. Aí a pessoa aproxima o chaveirinho, é identificado no sistema digital esse chaveiro e vai fazer o quê? Fazer a liberação da fechadura eletromagnética, ok? Certo? Quando você, e sem dizer que aí o que que a gente faz? Esse é o sistema básico, tá? Quando o prédio quer trabalhar já com um sistema mais inovador, a gente já faz até o seguinte, coloca a identificação pela face. Aí a gente chama de biometria. Faz a verificação da face de cada morador, né? Cada cliente, e aí através da face é liberado. Mas também tem um sistema digital, tem um sistema com o chaveirinho também, tudo fica disponível para o cliente. Via de regra, tem uma câmera já verificando ali também pela parte de segurança. A pessoa entrou, conseguiu entrar, aí tem uma segunda porta. Nessa segunda porta também tem uma fechadura magnética. Nessa fechadura magnética também tem um sistema digital da mesma forma. Tem que digitar para fazer a liberação dessa fechadura magnética. Pode fazer identificação. Do lado de dentro, geralmente a gente não coloca identificação por digital, porque o sistema fica mais caro. Mas geralmente a gente coloca só para digitar a senha ou o chip também, que é o chaveirinho, né? Aí fez a liberação, a pessoa entra. Para uma segurança maior, nesses locais não é permitido a entrada do entregador, porque às vezes pode ter bons profissionais e nós temos também, às vezes, maus profissionais, que a pessoa pode ocorrer e fazer um roubo, alguma coisa assim. Aí a gente pede para evitar que essas pessoas entrem aí nesses locais, ok? Dito isso, o professor Alan também preparou aqui uma aula aqui para vocês aqui, certo? Então, nessa sessão, o professor Alan vai explorar todos os fundamentos essenciais dos sistemas digitais, passando aí os conceitos básicos para vocês, aplicações comuns, né, da parte do dia a dia, da parte predial, industrial, residencial, sistemas de alta tecnologia, como IoT, sistemas de alarme integrado, ar-condicionado. A parte básica aí do sistema digital que o professor Alan gosta de passar é sobre dispositivos de entrada, como eu falei para vocês. Na parte do computador, para vocês entenderem, sistema de entrada nós falamos que são mouses, sensor. Aí mouse a gente tem tanto esses equipamentos que eu vou falar para vocês, a maioria trabalha com fio ou sem fio, ok? Então, temos mouse, sensores e outros dispositivos usados para inserir dados no nosso sistema digital. A unidade de processamento, que nós chamamos que é o nosso componente central que usa operações lógicas, aritmética no sistema digital. Dispositivo de saída, por exemplo, do seu computador, você tem um monitor. O monitor vai passar toda a imagem que você precisa ver ali, né? De acordo com o seu software que está sendo desenvolvido no momento. Nós temos as impressoras, além das impressoras, também no nosso computador nós temos os alto-falantes, que exibem e transmitem dados do nosso sistema digital. Em álgebra booleana e lógica digital, nós temos o que nós chamamos de operações lógicas, explorando operações fundamentais como portas lógicas, chamada AND. AND é como se fosse uma multiplicação. OR
como se fosse uma soma, e NOT seria uma inversão em álgebra booleana. É a lógica digital. Nós temos esses teoremas que nós chamamos de booleanos, que é essas lógicas digitais, portas lógicas, aplicações de teoremas essenciais, como a identidade, certo? Que complementa aí todos os nossos circuitos lógicos digitais, pessoal. Então, você imagina que você tem um CI, que é um circuito integrado, que tem essas portas lógicas e vai fazer um circuito lógico que nós vamos montar para desenvolver aí a placa PCI, né, do computador, do nosso microcontrolador e assim sucessivamente, como o PLC. Nós temos também o inversor de frequência, soft start e outros. Então, aqui um exemplo aqui que nós trabalhamos em porta lógica. Então, nós temos a porta lógica NOT, que seria uma inversão, ok? Temos a porta NAND, que é a AND mais a NOT. Você está vendo que a bolinha? Quando tem a bolinha, é uma inversão, ok? E aí nós temos a porta NOR, também é a OR com a NOT. Você vai ver que tem uma bolinha na ponta. Nós temos a porta AND, que como se fosse uma multiplicação, e a porta OR. Então vamos lá no exemplo aqui, no primeiro NOT. Então, se na entrada A eu tenho zero, na saída, como é invertido, eu tenho 1. Lembrando que zero seria desligado e 1 seria ligado. Se na porta A eu tenho 1, na saída eu tenho zero. É uma inversão, tá vendo? Agora na porta NAND é uma multiplicação com inversão. Zero vezes zero daria zero. No caso, com a inversão, 1. Zero vezes um daria zero. Com a inversão, 1. 1 vezes zero daria zero. Com a inversão, 1. 1 vezes um daria 1. Com a inversão, daria zero. Aí nós temos a porta NOR. A porta NOR seria uma soma com a inversão. Então você vai ver aí, por exemplo, zero mais zero, zero. Aí com a inversão seria 1. Zero mais um seria zero. Seria 1. Com a inversão, zero. 1 mais zero, zero. Com a inversão, zero. E 1 mais um com a inversão, daria zero. Aí, isso aqui é um sistema intermitente, tá, pessoal? Você não colocaria 2, porque você está trabalhando com o sistema digital. Sistema digital ou é zero ou é um. Zero nível baixo e um nível alto, ok? Então, esses são os exemplos aí que nós temos em sistemas digitais com portas lógicas. Isso aí você vai encontrar nos nossos CIs, que são circuitos integrados. E trabalhamos também com a PCI, ok? Que é a nossa placa de circuito integrado. E aí, é comum você trabalhar em circuitos eletroeletrônicos com circuitos combinacionais. Aí nós trabalhamos com portas decodificadoras e multiplex, ok? Certo? Também em circuitos de sequências, nós trabalhamos com elementos de memórias, né, que retêm informações enquanto o clock está ativo. Temos sistema flip-flop, que são componentes fundamentais utilizados para armazenar informações em sistemas digitais, onde a gente tem aquela possibilidade. Isso aqui é bem comum, você fazendo uma referência do circuito da PCI, da placa de circuito impresso, com aquele sistema que você conhece na residência, que é utilizado como interruptor paralelo ou three-way, ok? Esse interruptor paralelo e three-way foi baseado nesse flip-flop, ok? Depois o professor Alan vai passar com mais detalhes para vocês. Dispositivos registradores que nós utilizamos, né, para o armazenamento de bits, ok? Dependendo do CLP, nós vamos trabalhar com palavras. E aí você vai ver que nós temos aí a definição das palavras, ok?
Ou seja, nós temos a entrada digital, entrada analógica, saída digital, saída analógica, vai depender do seu sistema de produção do momento. E aí nós temos aí o sistema de numeração e codificação, onde nós temos aí a base de 2, né, para representar informações de sistemas digitais, né, binário. E temos também sistema hexadecimal, que oferece uma representação mais compacta de valores binários em sistemas digitais. Geralmente, o nosso PLC, que é o nosso conhecido também como CLP, que é o nosso controlador lógico programável, ele trabalha com processador, memória, dispositivos de entrada e saída. O nosso processador, ele é como se fosse o nosso cérebro do nosso CLP, que é responsável por executar todas as funções e realizar cálculos rapidamente de acordo com a memória que é armazenada. CLP, nós temos CLP de pequeno, médio e grande porte. Todo CLP trabalha com dispositivos de entrada e saída que facilita aí a comunicação entre o usuário e a máquina, permitindo aí a entrada e saída de dados. Então, tendências e aplicações aí dos nossos sistemas digitais. Hoje em dia, com inovação e tecnologia, você vai ouvir falar bastante, mas bastante sobre esse assunto que é IoT, que é a internet das coisas. Ou seja, a interligação de vários dispositivos aí na área residencial, na área predial, certo? Com o objetivo aí de levar um conforto melhor aí para os usuários. Aí nós temos também com base aí de internet, né, revolucionando a parte da automação e acessibilidade, ok? Essa parte da automação residencial ela é conhecida também como domótica. Uma da parte bastante utilizada, principalmente em sistema de armazenamento de dados, é o que nós trabalhamos com o sistema digital, que as pessoas às vezes nem conhecem, mas é a computação em nuvem, que oferece aí um armazenamento e processamento de recursos de software pela internet, otimizando soluções tecnológicas para armazenamento de dados. E nós temos, que você vai ouvir falar se você está trabalhando com eletrônica, com mecatrônica, que são as profissões do nosso futuro aí, que é sistemas embarcados, utilizado em sistemas autônomos ou integrados para controle de sistema de robótica e monitoramento em tempo real. Aí o professor Alain vai demonstrar para vocês aqui um vídeo aqui sobre o sistema de automação residencial com tecnologia avançada em IoT, controle de acesso, sistema de alarme. Olá! Neste módulo, apresentaremos alguns conceitos gerais sobre IoT e automação residencial. Você já ouviu falar na sigla IoT? Sabe a origem e significado e principais usos? O termo IoT vem do inglês Internet of Things, Internet das Coisas, em português, e teve origem no ano de 1999 através de Kevin Ashton. A tecnologia IoT pode ser aplicada em diferentes cenários e, como conceito, permite a integração entre dispositivos fixos e móveis. A proposta desse tipo de tecnologia é conectar objetos físicos e integrá-los, permitindo a criação de cenários, automações
e controle sobre os mesmos, como, por exemplo, a integração de ar-condicionados, lâmpadas, fechaduras, sensores, automatizadores, câmeras, entre outros, de uma forma geral. Permitir que tenhamos uma residência automatizada sendo controlada na palma da mão, oferecendo uma experiência diferenciada, com mais conforto, comodidade, praticidade, segurança e facilitando a rotina diária. É importante lembrar que o IoT não se limita somente ao uso de rotinas em casas inteligentes, e sim de coisas, dispositivos passíveis de conexão, com o intuito de integrá-los e conectá-los à internet. Conhecemos de forma breve o que é IoT, mas quando pensamos em casas inteligentes, também lembramos de tecnologias de automação residencial. Mas afinal, o que é automação residencial? Este termo é utilizado em tecnologias que ajudam na gestão e execução de tarefas domésticas, incluindo também, além de residências, condomínios e hotéis, proporcionando conforto, comodidade, economia de energia e, principalmente, a segurança para o ambiente e para quem o habita. A essa altura, você já deve estar se perguntando: como criar casa inteligente? Casas inteligentes são elaboradas com base em diferentes elementos e tecnologias, como dispositivos inteligentes de energia e iluminação, comunicação e segurança, entretenimento e muito mais. São planejadas de acordo com a necessidade de clientes e tipos de ambiente. Adiante, veremos de forma mais detalhada os principais tipos de elementos que compõem uma casa inteligente e como elas se comunicam. Mas e quais são as possibilidades quando automatizamos uma casa? As possibilidades são diversas e oferecem uma série de benefícios. Vamos ver alguns exemplos. Com a automação residencial, é possível automatizar a iluminação de um ambiente para que a luz acenda ou apague em determinados momentos. Assim como em cenários pré-configurados, é possível ter uma iluminação específica na sala, quando for assistir um filme, ou no mesmo ambiente ter um tipo de iluminação diferente, quando for realizar uma festa ou uma refeição. Imagine você, ao chegar em casa e abrir a sua fechadura inteligente, a cortina da sua casa abrir, o ar-condicionado ser acionado na temperatura desejada e a caixa de som tocar a sua música favorita. Agora imagine você durante uma viagem, ninguém em casa e um intruso tem acesso à sua varanda. Seu sistema inteligente de segurança imediatamente acenderá lâmpadas específicas ao detectar a presença do indivíduo e lhe informará através de notificações que tem alguém no ambiente. Esses foram alguns exemplos e possibilidades que temos ao planejar e criar a casa inteligente. Mas há no universo possibilidades que oferecerão maior conforto, praticidade, comodidade e segurança no seu dia a dia. A central de automação, também chamada de hub, é responsável por controlar dispositivos automatizados como sensores e atuadores. Ela tem como função principal monitorar as informações dos sensores enviados, comandos para que o atuador ative ou desative um equipamento. Comumente, é a central que realiza a conexão dos dispositivos com a internet. Já os sensores são dispositivos que detectam diferentes estímulos, por exemplo, medem e monitoram temperatura, nível de umidade, sendo responsáveis por levar informações às centrais de automação sobre algum evento. Como, por exemplo, câmeras, que detectam o movimento através de mudanças na imagem, conectada por algum atuador, possa gerar comandos como acionamento de um refletor. Os atuadores são dispositivos que recebem comandos da central de automação. Lembrando, existem vários tipos de atuadores no mercado de automação residencial e ativam equipamentos automatizados. Existem atuadores para portas, janelas, persianas, sirenes e lâmpadas. Interfaces são dispositivos ou mecanismos como navegadores de internet, aplicativos, softwares, celulares, assistentes virtuais, entre outros. E por meio deles é possível visualizar informações e interagir com todo o sistema de automação. Vimos neste módulo uma visão geral sobre IoT e automação residencial. No próximo módulo, vamos aprender sobre conceitos básicos
Então, aqui, pessoal, dando continuidade aqui, ó, professor Alan passando alguns exemplos para vocês, como prometido aí, sobre microcontroladores. Então, microcontrolador, nós temos aí da família PIC, que é um fabricante da microchip, ok? Tem microcontrolador da família AVR, da família Atmel, bastante utilizado aí, ok? Tem microcontrolador da ESP, né? Microcontrolador ST, conhecido como STM, e o mais utilizado aí no mercado, nós temos aí microcontroladores MSP, que é da Texas Instruments. Então tá aí, ó. Nós temos diversas marcas e tipos de microcontroladores e placas de desenvolvimento. Os mais utilizados, o professor Alan vai comentar aqui com vocês, que é esse aqui da microchip, que é a PIC MCU. Nós temos aqui da Atmel, conhecido aqui como o Mega, ok? E temos aqui bastante utilizado hoje em dia pela facilidade da programação, é o Arduino. Aí nós temos o Arduino, dois tipos de Arduino mais conhecidos no mercado. Nós temos o Arduino Uno e o Arduino Mega, ok? Então, ele é fácil de programar, você pode também, o sistema de alimentação dele, ele vem com cabo de USB que você conecta nele e já conecta direto no computador, você baixa uma programação e nessa programação aí que você vai estar utilizando aí, você tem vários exemplos aí postados aí na internet aí que você pode estar utilizando. Aí, nesses sistemas de programação básica aí, você pode fazer simulação com sensores. Desculpa. Você pode fazer simulação com sensores de proximidade, sensor de calor, sensor de som. Tá trabalhando com sistema de botões, botoeira liga, botoeira desliga. Você faz um sistema de automação com o Arduino Uno e também com o Arduino Mega. Só que o diferencial com o Arduino Mega tem mais entradas e a gente trabalha também com sistema analógico, ok? Certo? Então, ali ele é fácil de trabalhar e aqui você vai ver onde nós temos nosso microcontrolador. Esse aqui, ó, esse aqui é o nosso microcontrolador. Cada microcontrolador, pessoal, nós temos o que nós chamamos de pinagens. Hum. A pinagem tem sua identificação de acordo com a sua arquitetura, que o professor Alan vai estar indicando para vocês. Então, esse aqui é um microcontrolador bastante conhecido e utilizado no mercado. Esse microcontrolador nós chamamos de PIC18 Q84. Nós temos dois tipos de controlador, conhecido como PED, que é ilha, ou seja, esse aqui de cima. Ó. Nós temos o sistema ESMD, que é uma tecnologia melhor, onde você tem aí a possibilidade de estar colocando ele acima da placa aí, sem atravessar a placa, tá vendo? Esses são alguns microcontroladores PIC, ok? E aqui o professor Alan apresenta agora a estrutura e pinagem, né, do nosso PIC 16F 628A. Você pode verificar que nós temos uma pinagem aqui do 1 até o 18. Quando você pega ele, você não vai verificar assim
bem detalhado assim não, essa numeração. Para você verificar qual que é o pino 1, você tem uma marcação aqui, ó, do pino 1, tá vendo? E aí nós temos sistemas de entrada, saída, temos sistema de alimentação do nosso microcontrolador, ok? Tensão de entrada, tensão de saída. E aí você vai utilizar um software para estar fazendo uma programação de acordo com o microcontrolador que você vai estar trabalhando. Então, você imagina que você desenvolve o programa que você quer, e aí você tem um cabo de comunicação, você vai fazer aí a comunicação, certo? Vai fazer o que nós chamamos de download. Você vai fazer o seu programa, faz o download do programa para o seu microcontrolador. E depois, de acordo com essa pinagem, você monta a sua PCI, que seria a sua placa de circuito impresso, que vai executar aí o programa que você desenvolveu, ok? Para você ter ideia, os sistemas de semáforo que nós trabalhamos hoje em dia no trânsito é feito com os microcontroladores, entendeu? Aí nós chamamos de pequeno CLP, um CLP de pequeno porte, que vai fazer uma sequência aí. Às vezes você tem que trabalhar com CLP de médio ou grande porte, porque você tem sistema de cruzamento, né? Aí você tem temporização, que utiliza temporizador para acionamento tanto da entrada, que nós chamamos de input, e tanto como da saída, que nós chamamos de output, ok? Certo? E aí na parte do nosso sistema digital, você vai ver que quando ele está ligado, por exemplo, nós temos sinal de 5 volts e quando está desligado, está com sinal de 0 volts. E aqui, uma das atividades que nós temos aqui é o que nós chamamos aqui da sistema, deixa eu colocar aqui, ó, sistema de alarme com tecnologia. Então, nesse sistema aqui, ele é definido aí com a nossa central de alarme, com aplicação em ambientes internos, compensação de temperatura automática. Nós temos comunicação sem fio, comunicação com fio, inclinação vertical dos sensores de 15 graus e o ângulo de proteção chega até 115 graus. Praticamente, na prática, pessoal, dependendo do posicionamento que a gente coloca o sensor, ele pode alcançar aí 180 graus. Ou seja, né, evita aí o que nós chamamos de ponto cego. Esse sistema de central aqui, nós temos duas sirenes, ó. Nós temos aqui as bases para os sensores, temos sensores magnéticos, dois controles, um sistema de teclado para você fazer digitar ali a sua senha e acompanhar qual setor que foi acionado. E nós temos aqui, ó, ao lado o que nós chamamos da DISC-8, que é uma discadora, certo? Essa discadora, o que que ela faz? Ela faz uma verificação aí de acordo com 9 números de telefone. Então, nós temos 9 posições de memória, onde a gente vai fazer a programação. Você clica aqui na programação e vamos desenvolver aqui, colocar 9 números e funciona da seguinte forma. Você imagina que teve a intrusão do local. E a partir desse momento aí, manda que o sinal para a discadora começa a mandar aí a ligação para o primeiro número que está na memória 1, memória 2, depois memória 3. Se não atender, vai para 4 e assim sucessivamente. Se não atender, o que acontece? Continua até atender, certo? Caso tenha aí também não pare de disparar o alarme,
Novamente, vai tocar novamente. Aí a pessoa atende, aparece assim, efeito sonoro assim, wiu, 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 wiu. Ou seja, sistema de alarme, tá em alarme, né? Essa discadora ela tem que estar ligada também na rede telefônica, tá, pessoal? Então a gente tem uma conexão com a rede telefônica, que a gente coloca, tá? Beleza? Então tem o sinal da central e tem o sinal aí que a gente precisa, que é da rede telefônica, né? Agora nós temos sistema de discadora internamente aqui na nossa central, tá? Tem a possibilidade de você comprar a central e tem a central que nós chamamos de GSM. Você fala assim, ah, pessoal, nós não temos a possibilidade de utilizar a linha telefônica. Então você compra um chip, aí esse chip aí você tem que colocar o crédito, né? Aí a gente coloca esse chip na central. Enquanto esse chip tiver crédito, aí vai disparar o alarme e vai ligar aí, né, com os créditos aí que tá nesse chip, ok? Certo? Temos centrais que têm a possibilidade de estar conectando também com a internet, tá? E aí você faz aí uma conexão com o cabo RJ45. E tem outra também que já é mais tecnológica, que trabalha com sistema wireless, tá? Sem o cabo RJ45, você só faz uma programação, pré-programação dela. E você pode estar ligando e desligando essa central remotamente, ok? Você pode estar em outra cidade, outro estado. Pela internet você consegue ligar e desligar a sua central. Isso vale para sistema tanto de alarme interno, como também na cerca elétrica também. A gente tem essa possibilidade de estar trabalhando com esse sistema. Hein, pessoal? Eu espero aí. Pode ser um LDR, pode ser um trimpod, pode ser um potenciômetro, pode ser um termistor, pode ser um resistor de alta potência, que você vai encontrar mais ele na cor verde, com as características escritas nele. E as características dos resistores mais utilizados, circuito eletrônico, nós trabalhamos com a identificação com cores, que vem pintadinho num resistor. Quais são essas cores, professor? Nós temos cor preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prateado. Esse dourado e prateado significa se o resistor aí ele tem uma precisão maior ou não. Então você imagina que o valor de resistência dele aí é de 1 kΩ. Aí nós temos aí a parte de dourado, que ele pode variar 5% a mais e 5% a menos. E o prateado, ele já pode variar o valor de resistência 10% a mais e 10% a menos. E quando trabalhamos com a quantidade de cores, você tem a verificação aí da quantidade de números, quantidade de zeros que a gente identifica em cada resistor. Nós temos resistores de 1 ohmo, 10 ohmos, 100 ohmos, 10 quiloohmos, 100 quiloohmos, 1 mega-ohmo e, por exemplo, 10 mega-ohmos e assim sucessivamente, ok? Ainda continuando com componentes eletroeletrônicos que utilizamos aí, PCI, que é a placa de circuito impresso, nós temos capacitores. Capacitor, pessoal, tem a função de carregar e descarregar, certo? Então, teoricamente aí, você imagina que nós utilizamos várias funções dos componentes eletroeletrônicos com esse sistema aí de carregar e descarregar. A gente fala que tem uma curva de descarregar aí do capacitor que podemos utilizar nos temporizadores que utilizamos no sistema eletroeletrônico, sistemas de acionamento como temporizadores, né? Para a parte de sistema de parte de sequência, parte de estreito triângulo e assim sucessivamente. Quando trabalhamos com capacitores, temos capacitores despolarizados que você pode ligar tanto positivo como negativo, não tem problema. É esse capacitor aí na cor laranja,
Tá vendo ele aí? Esse capacitor na cor laranja, ele é o despolarizado. E temos aí as características descritas aí no corpo dele. Ao lado aí, na lateral, nós temos capacitores com indicação de polaridade. Nós falamos que é capacitor polarizado. Quando o capacitor é polarizado, galera, legal, ele tem indicação negativa. Se você verificar essa indicação negativa, esse pino do negativo tem que ser ligado no negativo da placa. Se não, se você inverter, ele pode ser danificado. E não queira ver um capacitor estourando, certo? Isso, experiência própria. Então é o seguinte, pessoal, não pode inverter a polaridade aí que pode danificar o capacitor. Capacitor polarizado com indicação de polaridade, negativo no negativo, positivo no positivo. Professor, eu comprei o capacitor, dá para mim já verificar sem essa indicação? Se o capacitor for zerado, você acabou de comprar o capacitor, a vantagem é que ele vem com um pino maior e um pino menor. Esse pino menor aí, você pode verificar aí que é o nosso negativo. E o maior é o positivo. Mas, caso já for um capacitor usado, que cortou, né, os pinos dele aí, tal, com alicate corta, não tem como você verificar, né? Aí você tem que olhar aí a descrição dele. Geralmente, quando esse capacitor começa a danificar, ele vai dar uma estufadinha. Dica do especialista. Dica do profissional que realiza a manutenção na sua máquina de lavar, na sua TV. Não deixe a sua televisão, a sua máquina de lavar ligado na tomada. O dia inteiro, a noite inteira, certo? Um mês inteiro, o ano inteiro. Por quê, professor? Na máquina de lavar, no circuito da televisão, do som e assim sucessivamente, temos uma parte que nós chamamos de fonte. Aí tá vendo esse capacitor aí? É o que tem na fonte. Devido à variação de energia, principalmente de madrugada, o que que ocorre? Esse capacitor não gosta de variação de energia. Quando tem uma certa variação de tensão e corrente elétrica, como a sua TV, o seu microsystem, o seu videogame e a sua máquina de lavar está ligado diretamente lá, ele está sendo energizado. Já viu aquele LEDzinho que fica ligado lá? Então, o seu circuito elétrico está sendo energizado. O pessoal não tem noção disso. Com o tempo, esse capacitor aí, ele vai desgastando a parte interna dele e ele vai estufar. Ele vai estufando, estufando, quando vê, ele vai pegar ou vai perder as características dele. O que significa, professor? Ah, minha TV liga, 5 minutinhos desliga. Ah, professor, minha máquina de lavar está ligando, está desligando. Ah, professor, minha máquina nem liga. Aí quando você vai lá verificar, a fonte do equipamento danificou. Que é justamente aí uma parte do componente eletrônico que tem nessa fonte é o capacitor. Então, com o tempo, se ele ficar constantemente ligado à energia, se tiver uma variação. Outro exemplo que pode danificar o nosso capacitor. Já viu quando acaba a energia e volta? Acaba a energia e volta. Acaba a energia e volta. Isso pode gerar o que nós chamamos de um surto elétrico. Também componente eletrônico não gosta de surto elétrico. E é outra indicação que eu peço que você coloque na sua casa. Se não colocar, depois você faça uma pesquisa aí. Coloque na sua casa um DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico. O DPS vai proteger aí a sua casa, a sua área comercial contra um possível surto elétrico que é gerado justamente nessa parte aí. Quando desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Quando tiver acontecendo isso na sua casa, desliga a geladeira. Desliga a geladeira da tomada, certo? Beleza? Se você tiver a possibilidade de desligar todos os equipamentos, para você dar um tempinho, seria melhor, né? Por isso que a gente indica na casa estar colocando um quadro geral de distribuição para
tá desligando aí, protegendo os equipamentos. Então, passando aí dicas para vocês na prática mesmo, né? Falando da aula aqui. O nosso próximo componente eletrônico, nós utilizamos na ponte também, é o transformador. O transformador tem a parte de entrada, que nós chamamos de primário, e a parte de saída, que nós chamamos de secundário. Por exemplo, esse transformador aí, o professor Alan demonstra para vocês, foi o que ele pegou na prática mesmo. Então, esse aí é um transformador, que ele vai ser escrito a quantidade de corrente, que é 3 amperes. Temos aí a parte da entrada, que é de 220 volts. No caso, o professor Alan está falando do estado de Goiás. Estado de Goiás aqui, o monofásico é 220 volts. Lá em São Paulo, o monofásico é 127 volts. Então, falando aqui do estado de Goiás, esse transformador é 220 volts de entrada. Desculpa. E 12 volts de saída, 3 amperes. Essa é a característica que nós falamos do transformador, desse transformador, ok? Que é bastante utilizado na placa de circuito eletroeletrônico. Outro componente eletroeletrônico que nós utilizamos é o nosso transistor. Transistor, pessoal, ele tem tipo uma dopagem aí que nós trabalhamos. E aí nós falamos que ele pode ser tanto PNP ou NPN. Lembrando que N é o negativo e o P é positivo. O transistor tem uma característica específica, ele pode ser uma parte de acionamento para abrir o circuito, fechar o circuito. Essa parte aqui nós chamamos de base. A base dele, você faz aí um controle da corrente nessa base, e aí